Será que existe uma quilometragem ideal para você viajar com a sua scooter? Bora falar sobre isso hoje? Bora para mais um Perguntas e Respostas. E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Hoje eu vou responder a pergunta do Cláudio Trindade. Valeu, Cláudio! Esse tipo de comentário ele é muito legal aqui na nossa comunidade, porque faz com que a gente possa gerar conteúdo e de repente pode ser a sua dúvida também. Então, se você quiser participar, já deixa aí uma pergunta, um comentário ou qualquer coisa que você queira saber do segmento de scooter, porque eu tenho o maior prazer em compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência. E hoje eu quero exatamente falar sobre qual é a quilometragem ideal. O Cláudio ele fez uma pergunta, eu vou colocar a pergunta aqui na tela também e bora ler aqui, ó. Olá, Rafael. Na tua experiência pessoal, qual é a distância ideal a ser percorrida por dia em uma viagem longa, com um scooter de baixa cilindrada, tipo a PCX ou NMAX? Seria uma média de uns 500 km por dia? Na tua visão de entrar à noite viajando num scooter? Obrigado, valeu. Valeu, Cláudio. Muito legal você tocar nesse tema, porque isso também, com certeza, pode ser a dúvida de outras pessoas, tá bom? Então, bora lá. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, como é que eu faço as minhas viagens e como é que eu posso também, de repente, compartilhar para você para planejar as suas, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu começar sobre a noite. Você tem que evitar ao máximo viajar à noite. Por quê? No Brasil, a gente sabe que as estradas não têm uma condição muito boa. Então, às vezes, você tem locais onde falta sinalização, você, às vezes, pode ter um buraco, você tem estradas que, às vezes, não são tão seguras. Então, tudo isso contribui para que a noite torne ainda algo muito mais perigoso. A gente sabe que viajar de moto é algo extremamente prazeroso. Porém, é aquele negócio que a gente sempre fala aqui no canal. A moto ela é um veículo vulnerável. E quando você, na realidade, acaba criando mais situações onde realmente pode se envolver em um acidente, então isso acaba aumentando essa possibilidade. Então, viajar à noite aumenta essa possibilidade. Outra situação que a gente acaba tendo aqui nas nossas estradas no Brasil também são animais. Então, se você de repente está fazendo uma curva com a sua moto e pega um animal à noite ali numa estrada, dificilmente você vai conseguir desviar. Então, ocasionalmente pode também sofrer um acidente. Então, viajar à noite já aconteceu comigo. Eu evito ao máximo. Porém, tem situações que você não tem o que fazer. Exemplo, uma vez a gente estava viajando e entrou à noite, a gente não estava conseguindo hospedagem, que é outro vídeo que eu quero falar também sobre hospedagem, e a gente acabou tendo que fazer um pedaço ali à noite. Mas tudo bem, chegamos na cidade, deu tudo certo. Porém, se você vai viajar à noite, aí você vai ter que ter um cuidado muito mais apurado aí na sua pilotagem. Reduzir muito a velocidade, ter cuidado com exatamente se aparecer de repente um buraco, não ficar por hipótese alguma atrás de um caminhão, porque quando vem um buraco você é que não vai ver mesmo à noite. Então tenha muito cuidado, tá bom? E ficar muito atento à sinalização, principalmente quando a falta da sinalização ocorre. Então é aí que você tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente tá na motocicleta, vai fazer uma curva e a curva meio que ela fica escondida exatamente na escuridão da estrada. Então você não acaba visualizando o final daquela curva. Então é muito importante você ter uma velocidade reduzida para que você não venha se envolver em um acidente, tá bom? Então, cuidado, evite ao máximo viajar à noite, planeje na realidade o seu trajeto para que por volta ali das 17 horas, vai depender também da região onde você está pilotando, porque aqui no Nordeste mesmo, em torno de 18 horas, você já não tem mais a luz solar. Às vezes eu já estava pilotando no Sudeste, por volta ali das 19 horas eu ainda conseguia ter uma luminosidade. Então, vai depender, mas bote para que você pilote até ainda a luminosidade do sol, tá bom? Então, com certeza, isso vai fazer a sua viagem ficar muito mais segura. Por falar em segurança, se você vai viajar ou até utilizar a sua scooter no dia a dia, não deixa de fazer o seguro para sua moto. E para você cotar o seguro, é só você acessar o link que tem aqui na descrição ou entrar em www.seguro2rodas.com.br
você preenche um formulário e um corretor vai te enviar a melhor proposta para o teu perfil. Então, com certeza, você vai conseguir fechar um seguro, trabalha com as melhores seguradoras do Brasil e tem seguro em até 10 vezes. Então, com certeza, uma parcela dessa aí vai conseguir caber no teu orçamento e você vai pilotar muito mais tranquilo, tá bom? Então, bora lá, bora continuar aqui o nosso vídeo de hoje. E como eu digo, cara, para você não perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque esse ano a gente vai trazer muito conteúdo dedicado a scooter, dedicado à viagem de scooter. Todo sábado tem uma playlist relacionada à viagem, então aproveita que amanhã sai mais um episódio aí do Valente Fazedor de Chuva. E se você está vendo esse vídeo em uma outra data, dá uma olhada, porque a gente rodou todos os municípios de Pernambuco e foi uma aventura fantástica aí com as nossas scooters, tá bom? Mas vamos lá, ele perguntou aí também qual seria a quilometragem ideal para você percorrer. Em relação à moto, a scooter em si, não tem isso. Se você faz uma manutenção preventiva, se você está com a sua scooter em boas condições, ela vai poder rodar aí tranquilamente seus 600, 700, 800, 1000 quilômetros. Obviamente, o que mais você precisa observar nesta quilometragem é você, como o piloto e a garupa. Então, se você estiver pilotando só, você vai ter uma condição ali onde você pode avaliar a sua condição física que você consegue resistir a essa quantidade de quilometragem. E se você está viajando com garupa, aí você tem que ter uma observação muito mais aprofundada. Por quê? Vamos lembrar, quando você está pilotando a sua motocicleta, você tem ali uma atenção que você vai estar na estrada, então aquilo ali vai acabar passando muito rápido. Quando a garupa está viajando com você, ela fica ali meio que apenas observando a estrada, então acaba às vezes se tornando um pouco entediante. Se você não fizer algumas paradas, primeiro, a garupa ela vai acabar ficando muito mais cansada, porque ela tem uma única posição de colocar as pernas. Já você, como piloto, normalmente consegue mudar 2, 3 posições ali, dependendo da sua moto, da sua scooter, mas a garupa não. Então, se você vai viajar com garupa, eu aconselho fazer paradas ali em torno de 100, 120 quilômetros, que é o que eu faço e aproveito sempre nessa parada e já completo meu tanque de combustível. Pô, Rafael, mas e se baixou pouco? Eu completo de qualquer forma. Obviamente, se você chegar num posto, ver que aquele posto é confiável, aparentemente, você não tem como saber, mas a gente depois que começa a viajar, você começa a perceber alguns sinais e você com certeza vai acontecer isso aí com você também, tá? Então, vamos lá. Como é que eu normalmente faço em relação à viagem? Vai depender de alguns objetivos que você precisa também traçar. Primeiro, você vai viajar sozinho ou com garupa. E aí você já vai ter que saber isso daí. Ok, vamos lá que você vai viajar com garupa. Vou dar um exemplo aqui de garupa. Se eu for viajar só, é até mais fácil. Ok, então vou viajar com garupa, sei que vou fazer paradas ali em cada 100, 120. Minha viagem, eu sempre gosto de dividir a viagem em 3 tipos de viagem. A viagem que é a viagem de deslocamento, ou seja, quando você precisa levar a sua motocicleta do ponto A ao ponto B. Exemplo, você vai se mudar de São Paulo aqui para Recife. Então você precisa trazer a sua motocicleta, caso não vale a pena você despachar. Você queira vir com ela rodando, mas é uma viagem de deslocamento, não é uma viagem de lazer. Você não está de férias, você não está passeando. Nessa viagem de deslocamento, você tem que rodar o máximo de quilometragem possível no dia para que o seu deslocamento fique o mais barato possível. E outra coisa, você também não vai entrar nas cidades grandes. Você vai sempre tentar pegar uma hospedagem, sempre à beira da estrada. Obviamente, você vai pegar uma hospedagem ali um pouco mais econômica. Normalmente, eu recomendo você pegar motéis. Por que motéis? No motel, você tem motel ali na beira da estrada, onde você não precisa nem tirar a moto da garagem do quarto. Então, você vai entrar, mesmo que você esteja só lá, você vai entrar, vai lá, pagou, dorme com a moto dentro da garagem. Dali, você praticamente tomou um banho e já saiu o mais cedo possível. Então, na viagem de deslocamento, é isso que você precisa observar. Em uma viagem de deslocamento, você consegue fazer aí 800 km, 900 tranquilamente. Obviamente, se você já tiver essa bagagem aí de viajar, né, de conhecer a estrada, se de repente é uma estrada pista dupla ou pista simples, então tudo isso vai influenciar, mas dá para você fazer 800 km aí tranquilamente em um dia rodando, mesmo com scooter de baixa cilindrada. Eu já fiz diversas vezes aqui para Fortaleza e normalmente eu saio de 5 da manhã, por volta das 5 da tarde, 18 horas eu estou chegando em Fortaleza. Então,
é algo que é factível que você consiga fazer, tá bom? E se você vai fazer uma viagem de férias, aí eu já mudaria completamente aí esse meu objetivo. Por quê? Em uma viagem de férias, eu entendo que você quer exatamente utilizar aquela viagem para se divertir. Então eu coloco no meu planejamento ali em torno de 500 quilômetros por dia. Por quê? Você vai poder acordar um pouco mais tarde, arrumar a sua moto com muito mais tranquilidade, a garupa também vai ter mais tempo ali no hotel para se organizar, arrumar a moto, você percorre em torno de 250 quilômetros de manhã, dá aquela parada, normalmente quando o sol está mais forte, então você consegue ali dar uma revigorada em você, na garupa, tomar aquela água para hidratar, sim. Cada parada que você faça, lembre-se de hidratar. Isso também faz com que no final do dia você esteja menos cansado, porque o corpo ele também vai perdendo ali os sais que a gente tem normalmente aqui na transpiração. Então, às vezes você acredita que não está fazendo um exercício físico, porém você está transpirando muito. Então, a hidratação é extremamente importante, tá? E aí, 500 quilômetros você consegue percorrer e estar muito tranquilo no final do dia. Consegue chegar no horário bom para você procurar um hotel naquela região onde você vai se hospedar. Dá para você tomar aquele banho e dar uma volta na cidade. Normalmente a gente faz muito isso. Você, se não acompanha aqui no canal, cara, dá uma olhada. Tem muitos vídeos onde eu mostro exatamente a nossa rotina de viagem. E vale super a pena. Um que eu vou recomendar para você é uma playlist que a gente foi para Jericoacoara com a ADV 150. Fantástica playlist e super vale a pena você conhecer o litoral cearense, Praia de Jericoacoara, ó, linda demais e vale um roteiro aí para você viajar com a sua scooter, tá bom? Mas voltando. Beleza, então esse seria aí algo que eu vejo como factível de você fazer. Então 500 quilômetros por dia, aproveitando, podendo parar na estrada, tipo, você passou, viu uma cachoeira legal, cara, dá para você voltar, tirar uma foto, registrar aquele momento. É isso que eu gosto sempre de falar, são esses momentos que a gente leva como história na nossa vida. Tem amigos meus, não nada contra, mas que eles gostam exatamente de apenas pilotar. Então, para ele parar o menor tempo possível, seria o ideal. Para mim já não é. E beleza, tá todo mundo viajando e se dando muito bem. Cada um é que vai ter que saber o que é que ele tem como prioridade. A minha prioridade é exatamente essa, conhecer os lugares. Às vezes a gente tá passando, vê uma cidadezinha legal, a gente entra, vai conhecer um pouquinho ali de como é aquela cidade, que de repente pode ser algo turístico que você possa voltar e você não conhecia. Então diversos pontos a gente conheceu aqui em Pernambuco por conta do Valente Fazedor de Chuva, que a gente vai retornar com muito mais tempo para poder aproveitar a cidade. Então, isso daí entra muito também na hora do planejamento da tua viagem. E tem a terceira viagem que eu vejo como a expedição. Essa seria uma viagem longuíssima. Exemplo, eu tenho 2, 3, 4 meses para viajar. Eu vou fazer, sei lá, de Recife para Ushuaia ou de Recife para o Alasca. Já muda completamente. Por quê? Numa viagem como essa, você precisa, na realidade, economizar o máximo em hospedagem ou acampar. Por quê? O maior custo de uma viagem como essa é exatamente a hospedagem. Então, normalmente em uma viagem dessa, você vai ter pontos de apoio, então você vai entrar em contato com outros viajantes que vão, na realidade, ceder um local para você poder dormir, ou você precisa encontrar lugares onde você vai conseguir armar ali sua barraca de camping. Então, tudo isso daí já muda o seu planejamento. Por quê? No lugar, como eu estava falando, da viagem de turismo, você vai percorrendo e vai conhecendo os lugares e ficando naqueles locais, porque você vai pagar uma hospedagem, então é muito mais fácil. Qualquer lugar que você chegar, você vai conseguir um hotel. Já na viagem de expedição, o contrário, você vai ter que fazer o seu planejamento de acordo com as hospedagens que você conseguir. Mas como você também tem muito tempo numa viagem como essa, normalmente numa expedição você não sai com os dias contados, então você pode de repente percorrer 200 num dia, chegou num local legal, passa 2, 3 dias ali, no outro dia você pode percorrer 800 porque você não tem absolutamente nada para fazer, e aí você vai de acordo com essa necessidade. Lembrando, se você vai fazer uma viagem com mais do que 5 dias, 5, 6, 7 dias pilotando, eu recomendo que no terceiro ou quarto dia você tente colocar um dia off. O que seria esse dia off? É aquele momento onde você não pilota. Normalmente eu faço isso já colocando no meu planejamento alguma cidade turística.
Então naquele momento a gente deixa a moto parada e vai conhecer os lugares ali caminhando ou usando transporte público, mas que a gente possa não pilotar. Por quê? O acúmulo, exatamente, deste tempo de pilotagem, no final pode ser algo que vale cobrar. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava fazendo a Serra do Rio do Rastro. A gente saiu de São Paulo, foi até Itajaí, encontrar meu brother, Seco Melo. Eu estava fazendo com o Tom, mandar um abraço aí pro Tom, do Destino Incerto, o canal dele, vale a pena. Vou deixar o link aqui, tanto do dele quanto do canal do Seco. E a gente, de lá, subiu para fazer Serra do Rio do Rastro. Depois descemos para Urubici. Dormimos num hostel muito legal lá em Urubici. Tem essa viagem também aqui no canal, dá uma olhada, é bem antiga, mas vale a pena. E de Urubici passamos em Itajaí, e de Itajaí nós seguimos para Curitiba, porque iríamos iniciar lá a viagem passando pelo Rastro da Serpente, que é outra estrada fantástica do Brasil. E aí você diga também, quer que eu faça um vídeo com as estradas que eu acredito que sejam as mais bonitas do Brasil, pelo menos as que eu já percorri? Deixa aqui um comentário. Se tiver muito comentário em relação a isso, eu gravo um próximo vídeo aí respondendo também, tá bom? E aí, beleza. A gente saiu... Então, quando a gente chegou em Curitiba... indo para Curitiba... exatamente. A gente pegou muita chuva. Muita chuva. E aquela bolha da SH, cara, é praticamente assim. Quando você tem uma chuva muito forte... Ela acaba, obviamente, te protegendo da água e tal, mas ela fica muito ruim de você conseguir enxergar. Isso é um problema quando você tem uma chuva muito forte. E nos vídeos eu até relato tudo isso. E nesse dia foi extremamente desgastante. Obviamente, a gente já estava pilotando há vários dias, e nesse dia foi o dia inteiro. A gente saiu às 6h30, 7 horas da manhã na chuva, e chegou em Curitiba por volta das 18 horas na chuva. Então foi bem desgastante. Beleza. Ok. E aí fomos a um hostel. Quando cheguei no hostel, tinha uma cama beliche. O hostel estava muito cheio. Só tinha a cama beliche na parte de cima. Tranquilo. Então eu e o Tom, a gente pediu uma pizza, tomou aquela pizza ali. Olha que nesse dia a gente não bebeu absolutamente nada. Na realidade, nessa viagem a gente praticamente não bebeu. E essa viagem não bebeu. A gente pediu uma coca, comeu a pizza e fomos dormir. Porque a gente estava extremamente cansado. Só que como eu estava na cama de cima, eu apaguei como uma pedra, meu camarada. Exatamente porque cansaço acumulado. Eu rolei da cama e caí de uma altura de quase 2 metros, mais ou menos uns 2 metros. Chovendo. As motocas já estão aqui, ó. A do Tom. A minha já tá aqui. Pelo menos aqui tem uma partezinha coberta, onde eu vou arrumar as coisas que já estão tudo ali, ó. Que na realidade, como a gente dormiu aqui no hostel, eu boto tudo pra fora do quarto pra não incomodar ninguém, né? Então a gente aproveita e já agora arruma aqui a moto. Essa noite foi tranquila, de boa. A gente chegou ontem, pediu uma pizza e comeu e foi dormir. Qual foi o problema aqui que aconteceu? O Tom, vem contar aqui o que foi que aconteceu durante a madrugada. Teve um maluco que despencou no beliche, mano. Cara, eu caí da cama ali em cima do beliche. Costas no chão, tô todo empenado aqui, não consigo mais nem abaixar. Tá doendo tudo, caí de bunda e costa. Não foi a queda grande. Beleza, vamos embora, vamos arrumar uma toca aqui e vamos pra estrada, que agora a gente vai rumo a São Paulo. Aí hoje tem mais chuva, pessoal, vamos que vamos. E eu não tive absolutamente nada por muita sorte. E você veja, né, como é a vida. Eu pilotando a gente rodou nessa viagem quase uns 3.000 quilômetros e o meu maior acidente foi dormindo. E aí você vem me dizer que a moto é perigosa. Tá vendo como eu digo a você que não é a moto que é perigosa? Foi a minha atitude de ter pilotado por vários dias, ter pego um dia inteiro de chuva, que fez com que naquele dia eu estivesse extremamente cansado e poderia ter morrido dormindo. Tá vendo como é o negócio? E aí depois dessa experiência, eu aprendi exatamente a colocar essas pausas para que num dia como esse, com certeza eu ia ter chegado muito mais tranquilo em Curitiba, muito mais descansado e mesmo dormindo lá em cima do beliche, eu não iria ter caído. Eu caí exatamente porque eu estava tão cansado que eu não percebi nem quando eu estava me virando na cama, para você ver o nível do cansaço, como ele vai sendo acumulado. E é por isso que é legal de você ver esse tipo de vídeo aqui com o meu relato, para que você não passe por uma situação como essa. Pelo contrário, aprenda com uma situação como essa e coloque isso exatamente no seu planejamento.
Esse é o meu objetivo aqui com o canal. E se você curte esse tipo de conteúdo, cara, deixa aquele like. Ajuda muito para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e a gente faça, é claro, o segmento de scooter muito maior no Brasil. Então, aproveita para se inscrever, como eu falei, compartilhar o nosso canal. Se você curte a cultura da scooter, eu vou deixar o link aqui da loja Eu Amo Scooter, que é a lojinha aqui do canal. A gente tem diversas canecas, camisas e artigos relacionados ao mundo da scooter. Em breve a gente está lançando uma nova coleção e essa coleção atual ela vai sair de linha. Então, se você curte algum desses produtos, aproveita logo, porque em breve a gente já vai estar encerrando e trocando a nova coleção, tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Amanhã a gente tem outro conteúdo aqui no canal. E lembrando que a gente também tá em todas as outras redes sociais. Então, me segue no Kawaii, no TikTok e no Instagram, para que a gente possa falar muito mais de scooter, beleza? Cláudio, muito obrigado por ter mandado o teu comentário aí, a tua pergunta. Na próxima semana a gente tem mais um Perguntas e Respostas e com certeza pode ser que você também apareça aqui no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!